Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para contar um pouco da nossa história, do testemunho que nós vivemos de um tempo para cá, nas nossas duas últimas gravidezes. E a gente preferiu fazer um vídeo porque pessoalmente a gente não ia conseguir falar mesmo, então a gente preferiu gravar um vídeo para a gente contar um pouco da nossa história. E não esquecer nenhum detalhe, né? A gente quer passar com todos os detalhes o que a gente viveu, o que a gente vive, né? O que Deus fez, o que tem feito nas nossas vidas. E eu falo que a gente foi do deserto ao paraíso. A gente vai começar contando a nossa experiência, né, com a gravidez do Felipe, né? Foi algo que a gente planejou muito, né, a gravidez dele. E foi tudo bem, né, até chegar o 3º mês, que vem aquele exame morfológico, né, que é o exame que todas as mamãezinhas temem, né, porque nele consegue diagnosticar algumas síndromes. E a gente foi super tranquilo, né? Já havia passado a experiência da Luísa, foi tudo certo, né? Uma gravidez totalmente tranquila. E aí a gente foi fazer o exame morfológico do Felipe. Na verdade a gente não sabia que era Felipe ainda, né? A gente ficou sabendo nesse dia que a probabilidade seria grande de um menino. A médica nos chamou, entramos, tranquila, ela fez todo o exame. Quando terminou tudo, aí ela perguntou se a gente queria, né, o palpite. E ela falou pela experiência dela que seria um menino. E aí ela nos alertou também de uma alteração que deu na TN, que é a translucência nucal, que é uma alteração que dá do espaçamento na nuca da criança, né? Quando o limite é 2,9 e o do Felipe deu 3,5. Ela falou que foi uma pequena alteração, pra gente ficar tranquilo, que ela achava que não seria nada, mas havia possibilidade de ser alguma síndrome, a mais comum a síndrome de Down. Não descartando também a síndrome de Patot e de Edwards, que essas duas são incompatíveis com a vida. E eu já fiquei muito ansiosa, né, e ela nos indicou um exame, ela trabalhava no Hospital das Clínicas, e perguntou se eu queria fazer um exame, que era a biópsia do vilho corial. Tiraria um pedacinho da placenta para fazer um cariótipo para ver se seria alguma síndrome, né? Eu logo concordei, ela ficou de me ligar para marcar. No caminho eu já liguei para o Fábio, pedindo para ele já marcar uma outra ultrassom em um outro laboratório, né? Porque eu tinha esperança de que desse um outro resultado. Já liguei pro meu médico também pedindo um encaixe pro mesmo dia, porque eu fiquei assim desesperada, eu já saí de lá chorando. Consegui, já fui no meu médico, ele falou a mesma coisa que ela, né? Me deu uma outra guia para poder fazer a ultrassom, a gente conseguiu marcar pro dia seguinte. Aí no caminho de volta para casa a médica me liga, a médica que fez a ultrassom, falando que ela tinha conseguido um encaixe para mim pro dia seguinte, às 11 horas da manhã, para eu fazer a biópsia. E eu fiquei meio assim, porque eu tinha esperança do outro exame, da outra ultrassom da normal. E ela viu que eu fiquei meio assim, ela falou assim, olha, você me confirma amanhã até umas 10 horas da manhã, você me confirma que eu te encaixo. Eu falei assim, tá bom. Aí no dia seguinte a gente foi para o outro laboratório fazer a ultrassom. A médica foi bem detalhista. E aí a alteração deu maior ainda, foi para 4,0. Já fiquei desesperada, liguei para a médica, confirmando, né? Que a gente estava indo pro Hospital das Clínicas para fazer a biópsia. Fomos, ficamos lá um tempão, fizeram o exame, né? Uma agulha desse tamanho que eles colocam assim na barriga para tirar um pedacinho da placenta para poder fazer o diagnóstico, cariótipo. E aí foram 21 dias longos de espera. Nesse tempo, eu fiquei bem abatida, eu fiquei bem chorosa. Foi um tempo que eu não saía do celular porque eu pesquisava muito, acho que eu fiquei até expert, né, em ultrassom, porque eu pesquisei muito sobre TN aumentada, né, eu vi vários relatos de mães também na mesma situação. E todas que falavam assim que quando dava alteração era alguma síndrome ou era algum problema cardíaco, né, a gente ficou esses 21 dias esperando, foi uma agonia, uma ansiedade. E eu me lembro que numa segunda-feira, ela só atendia segunda-feira nesse laboratório que a gente fez a ultrassom. Ela ligou, a secretária dela ligou, falando que o exame tinha ficado pronto. Isso era numa terça-feira. Pra gente na segunda-feira pegar o resultado. Ou seja, faltava uma semana ainda pra
pra pegar o resultado. E eu lembro que eu queria ir pro Hospital das Clínicas atrás da médica pra ela poder falar, porque eu fiquei desesperada. Eu tinha quase certeza que tinha dado positivo pra síndrome, porque se tivesse dado negativo, ela já tinha me falado pra não ficar nessa ansiedade, né? E aí chegou a segunda-feira que a gente foi. A Vera foi conosco, né? Pra minha surpresa, ela tava lá pra nos dar um apoio. Encontramos a Sara e o Edson, que tem uma filhinha que é síndrome de Down, né? E eles ficaram lá nos aguardando. E aí a médica chamou, a gente foi, e ela falou que ela começou a dar algumas explicações, né, antes de falar o resultado. Mas que já dava a entender que deu positivo. E ela falou assim, então, Andréia, deu... Realmente é um menino, né, com a trissomia 21. Perguntou se eu tinha alguma dúvida, né? Como que a gente vai ter uma dúvida na hora que o seu mundo cai, né? Porque pra mim, naquele momento, o mundo caiu. Aí eu fiquei extremamente abalada, porque eu tinha fé que desse negativo, né? Ela falou até que o médico que fez a minha biópsia falou assim, não vai ser nada não, a alteração foi pequena. E o Felipe tinha o síndrome de Down. Aí o Fábio me deixou, né, na maternidade, no pronto-socorro. Né, eu falei pra ele ir trabalhar, porque ele ia trabalhar a madrugada inteira e eu voltaria de Uber, porque eu achei que tava ali só pra desencargo de consciência. Daí contei a situação pra médica, ela me pediu um ultrassom. Eu havia feito uma ultrassom na quinta-feira, né? Isso era terça-feira. A ultrassom de quinta tinha dado tudo bonitinho, tudo perfeita. E aí quando eu passei no ultrassom, ele tava com 3,5 kg. E na última ultrassom eu tava com 2,5 kg. Eu falei assim, nossa doutor, aumentou 1 kg em 5 dias? Ele tá com bastante aguinha no abdômen, no coração, no pulmãozinho, né? Mas a médica vai conversar com você, ele falou assim pra mim. Aí eu voltei com a médica, né? Ele já tinha passado tudo pra ela. E quando eu voltei, ela falou assim, olha, eu já liguei pro seu médico, pro seu obstetra, e ele pediu pra eu te dar a injeção de corticoide, que é pra acelerar o pulmãozinho do bebê pra gente fazer seu parto. E eu lembro que eu ainda falei assim pra ela, nossa, doutora, tomara que eu consiga segurar mais tempo, né? Que quanto mais tempo, né, cada dia a mais é melhor. Eu achei que eu ia ficar internada, né, por um tempo até tomar essas injeções e ficar melhorzinho pra fazer o parto dele. Aí ela chamou a enfermeira, eu achei que eu ia passar pra internação, né, pra ficar lá no quarto. A enfermeira começou a me arrumar. Eu falei assim, não, mas eu não vou fazer o parto. Ela falou assim, vai. Eu falei assim, não, a médica não falou que eu vou fazer parto, eu vou ficar internada pra tomar injeção de corticoide. A enfermeira saiu, foi lá, conversou com a médica, voltou e falou assim, não, você vai fazer o parto. E eu já entrei em desespero, porque, né, eu fui pega de surpresa, tava tudo bem até então. E a minha preocupação era que eu tinha comprado a saída de maternidade, o quadrinho da portinha, e não tinha chegado ainda, né? Eu comprei pela internet, tava esperando chegar. As lembrancinhas eu não tinha terminado de fazer, então eu fiquei preocupada com essas coisas, porque pra mim, na minha cabeça, tava tudo bem, tudo ótimo. Aí eu tentei ligar pro Fábio, o Fábio não me atendia. Já me prepararam, me levaram para a sala do pré-parto e lá eu tive que guardar tudo, tive que entregar tudo, entreguei celular, entreguei tudo, fiquei sem nada. E aí veio uma enfermeira, me recepcionou, fez o cardiotoco e ela falou assim, olha Andréia, numa escala de 3, a sua tá em 2, o seu bebê tá começando a entrar em sofrimento, por isso que vão fazer o parto. Aí o anestesista veio, conversou comigo, aí ela falou assim, olha, o seu médico vai chegar às 4h30, seu parto vai ser feito às 4h30 da manhã. E aí ela viu que eu tava meio desesperada, porque eu não tinha conseguido falar com ninguém, ela me emprestou o celular dela, eu não sabia o telefone do Fábio de cor. Daí eu liguei pra minha mãe entrou em contato com o Fábio, e aí meu pai e minha irmã já se deslocaram pro hospital. Depois minha mãe me ligou falando que tinha conseguido falar com o Fábio, que ele tava indo pro hospital. Aí o Fábio chegou, 5 minutos depois o meu médico chegou, já pra fazer o parto. Ele foi, conversou comigo, já me prepararam, aí a gente foi pra sala de parto. Até então meu medo era de morrer, porque eu tenho um medo enorme de morrer, né? Nos meus partos eu sempre tenho medo de morrer. E eu tava super tranquila em relação ao Felipe, eu achei que ele ia nascer e ia tá tudo bem. Aí fizeram o meu parto, eu preocupada lá, olhando direto a minha pressão, né? O anestesista tentando me acalmar, falou assim, não, tá tudo bem, sua pressão tá boa. E aí tiraram o Felipe e já saíram correndo com ele.
né? Saíram correndo, aí depois de uns 20 minutos, trouxeram ele já na incubadora, com ventilação mecânica, né? A pediatra fazendo ventilação mecânica nele. Ela veio e falou com a gente que provavelmente ele tinha síndrome de Down, que eles, mesmo quando nasce, mesmo eu tendo aquele resultado, eles fazem um outro exame para confirmar. Provavelmente ele tinha, ele estava com bastante água no abdômen, no pulmão, na cabecinha. A orelhinha dele ficava até enterrada na cabeça, assim, porque estava bem inchada. Mas eu ainda continuei tranquila, porque eu falei assim, né, tá tudo bem, o hospital é bom, confiante, né? Eu falei assim, não, tá, meu filho tá bem. Aí ele foi pra UTI neonatal, aí falaram que os médicos conversariam com a gente, tinha uns horários, né, às 10 da manhã, às 4 da tarde. Terminaram de me arrumar, me levaram pra sala do pós-parto, o Fábio desceu com o Felipe pra UTI. Depois o Fábio foi lá, falou que tinha conseguido estabilizar ele, porque ele tava com a saturação ruim, e eu fiquei tranquila. Aí o pastor, né, pastor Alencar chegou lá para nos visitar, umas 10 e pouco da manhã, e ele ficou bastante tempo. A gente não falou, mas pastor, foi tão importante a sua presença lá naquele dia. O pastor conseguiu visitar o Felipe, né, fez oração por ele. E aí quando foi à tarde eu tomei um banho e me levaram até a sala da UTI. Me levaram para a UTI neonatal. E quando eu olhei pro meu filho, eu falei assim, meu Deus do céu, ele tava muito inchado, a barriga inchada, a cabeça inchada, todo inchadinho. O médico veio, conversou um pouquinho com a gente, nos levou para uma outra sala, né? Ele queria entender o que tinha acontecido. Começou a fazer um monte de perguntas de como tinha sido minha gestação, se eu tive algum problema, se eu fui picada por alguma coisa, se a gente tinha viajado, e a gente contou tudo. A doutora Rosana Richman, que é aquela doutora lá que acho que todo mundo conhece, que ela tá bem frequente na televisão falando do coronavírus, ela que cuidou dessa parte de infectologia do Felipe, né, da investigação, porque poderia eu poderia ter sido infectada pelo citomegalovírus, parvovírus e panherpes, né, que poderia ser uma das causas da hidropsia, que aí a gente veio saber que era hidropsia fetal. E aí lá fui eu de novo com o Dr. Google, né, pesquisando o que era hidropsia, e os diagnósticos da hidropsia eram todos ruins, né? O bebê não passava de um mês, eu só via isso e eu entrei em desespero. Fábio, calma, que não é assim, né? Deus está no controle, você não confia em Deus. Mas a gente, como mãe, né, a gente não... O nosso lado humano fala mais alto. E aí começou toda a investigação, fizeram vários exames dele, fizeram o exame da medula, né, tiraram aquele líquido lá da medula. E aí a gente teve que aguardar, né, teve que pedir autorização para alguns, fizeram exame de chikungunya, de tudo. E eu lembro que eu perguntei pro médico, o doutor Renato, um médico assim maravilhoso, eu falei assim, doutor, qual que é o menos pior? Se é a hidropsia, a causa da hidropsia foi por vírus ou por hematologia, porque poderia ser a parte hematológica também. Ele, olha, o menos pior é por vírus. E aí começaram a chegar os resultados, né? Demoraram um pouco pra sair. E foi dando tudo negativo. Aí até que um dia eu tava em casa, eram umas 10 horas da noite, me ligaram do Hospital Santa Joana, né? O coração já dispara, né? Porque ligando à noite. A enfermeira falou assim, calma, mãezinha, é que a médica pediu pra te ligar, pedindo pra você chegar cedo, a mãe que ela quer conversar com você. A hematologista. Fui cedinho pro hospital, cheguei lá, ela veio conversar comigo, falou que os exames do Felipe tinham dado alteração. Tinha dado uma leucemia, que agora eu na época até eu fiquei expert nisso também, que era uma mielo ou alguma coisa, não me recordo agora o nome. Mas é uma leucemia transitória, que a maioria, né, uma porcentagem de dá essa leucemia, mas que ela se cura sozinha, com 3, 6 meses. Só que a do Felipe tinha dado alteração, ele, né, as células dele fabricavam tem uns leucócitos, algumas coisas assim, tudo imatura. E que ele precisaria de fazer uma quimioterapia. E eu já fiquei desesperada, né? Porque um bebê recém-nascido fazer uma quimioterapia, né? Ela me explicou que seriam doses pequenas, que a princípio seria 5 dias, aí esperava, fazia uma pausa para ver como que ficava. E antes disso a gente também tinha recebido um diagnóstico do Felipe, né? Tinha feito uma ultrassom na cabeça dele. O ideal seria uma ressonância, mas como ele estava muito inchado, evitavam-se de mexer muito nele. Ele estava no oxigênio 100%, ele tinha nitrogênio, ele tomava vários remedinhos na veia, ele tomava diurético para poder eliminar os líquidos, né? Então evitavam-se de mexer nele, de manipular ele.
E nessa ultrassom deu que o lado esquerdo do cérebro dele estava lesionado, né? A gente também entrou em desespero quando a gente soube desse diagnóstico. E eu falei assim, nossa, tudo que mexe com o cérebro não é bom, né? Eu lembro que eu perguntei pro médico, né, quais seriam as consequências dessa lesão. Ele falou assim, olha, Andréia, nos dias de hoje a gente não pode dar um diagnóstico, porque isso aí é conforme o desenvolvimento dele. Aí tem muita terapia, tem muita estimulação, muitas coisas. Eu falei assim, tá, doutor, mas se caso fique alguma sequela, quais são? Ele falou assim, ele pode não andar, pode não falar, pode não enxergar, pode não ouvir, né? Mas aí é conforme o desenvolvimento que a gente vai ter uma noção disso, e quando ele puder fazer uma ressonância também pra gente ter certeza dessa lesão. E aí eu falei até pra hematologista, falei assim, mas se fazer essa quimioterapia, né, o lado do cérebro dele já tá lesionado, não vai dar alteração? Ela, não, a gente vai dar uma dose pequena. Aí transferiu ele para um outro quarto, isolado, né, porque a imunidade dele ia abaixar. Então ele ficou isoladinho para não ter contato com outras pessoas. Aí no dia seguinte já começou a quimioterapia dele, né. Aí ela falou assim, Andréia, enquanto ele estiver tomando remédio, vai estar tranquilo. Tem as consequências que ele pode ter, os efeitos colaterais, que é colocar um pouco de sangue para fora, né, via estomacal, pode ter diarreia, vômito, que é procedimento normal, tá dentro da normalidade da quimioterapia. E aí foi tudo certinho, ele tomou 5 dias, ele não sentiu nada. E o doutor Renato falou assim, André, enquanto ele estiver tomando remédio, ele não sente nada. A consequência vai ser a semana seguinte, que vai ser a semana D, que a gente vai ver como que vai ser a reação dele. E aí foi tudo bonitinho. Quando chegou no último dia de quimioterapia, ele teve diarreia, né? Mas estava dentro da normalidade e tava tudo bem. Ele já tava com 30% de oxigênio, tinha baixado bastante, só tava tomando diurético, não tava com mais nenhum outro medicamento. E todos os dias que eu chegava, eu perguntava pra enfermeira se ele tinha feito xixi, né? Porque era importante que ele fizesse bastante xixi. Eu tirava o leitinho dele, ele já tava tomando 50 ml de leitinho. Então tava melhorando. Eu com fé de que ia ficar tudo bem, né? Depois da quimioterapia. E eu me lembro que um domingo a gente chegou lá, um domingo de manhã. E quando eu olhei, a oxigenação dele tava em 100%. Eu já achei muito estranho, eu já perguntei pra enfermeira. Não eram as meninas que cuidavam dele, era uma folguista. Perguntei se ele havia feito xixi, ela falou assim, então, mãezinha, ele não fez xixi. A gente colocou sonda nele, mesmo com sonda ele não fez xixi, mas a médica vai vir falar com você. Assim que ela terminou de falar, a médica já chegou na salinha, já veio conversar comigo e falou assim, então, Andréia, a gente não tem outra alternativa, a gente vai precisar fazer uma drenagem nele, né? A barriga dele tava muito grande, tava meio verde, assim, esverdeado. A gente fez até um raio-x pra ver se ele tinha alguma coisa de diferente, mas tava tudo ok. Ele tava muito inchado ainda. E aí ela falou, a gente vai precisar fazer uma drenagem porque essa drenagem tá comprimindo o pulmão dele, tá comprimindo o coração, então tá dificultando. E esse dia, quando a gente chegou, ele tava com oxigenação 100%, a saturação dele não tava boa, ele tava tomando adrenalina, ele tava tomando glicose, ele tava tomando um monte de medicação, né, pra várias coisas. E eu falei assim, tá, doutora, a gente, né, não tem outra alternativa, a gente autoriza, né, não tinha outra opção. Ela, tá, então vamos esperar a cirurgiã pediátrica vir aqui pra gente ver. E aí a prima do Fábio foi nos visitar lá na recepção, a gente desceu, né, e quando eu subi, que já era horário de almoço, eu subi pra avisar as enfermeiras que a gente ia almoçar. A médica já me acompanhou, veio conversar comigo e falou que ele tinha dado uma parada cardíaca, enquanto elas estavam analisando como seria essa drenagem dele, né? Ele havia dado uma parada cardíaca, mas que elas conseguiram reverter rápido. Eu já fiquei meio abalada, né? Eu já comecei a chorar. Veio a fisioterapeuta fazer todo o procedimento de tirar a secreção, né, do pulmão dele. Eu sentei assim numa poltrona do lado do bercinho que ele ficava. E veio uma enfermeira, sentou do meu lado, pegou da minha mão e falou assim, mãezinha, que religião que você é? Aí eu falei assim, eu sou evangélica. Ela, então, seu pastor já veio aqui? Eu falei assim, já. Ela sabe o que é? Às vezes a gente não tem que ficar segurando. A gente tem que confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus. Quando ela falou aquilo, eu senti como se fosse uma facada, me cortando inteira. Eu saí da sala, fui até o banheiro e chorei.
E conversei com Deus, eu falei assim, Senhor, até agora a nossa oração foi para que o Senhor curasse o Felipe, né? Porque eu tinha certeza que o Senhor ia curar ele. Mas agora eu estou entregando nas suas mãos, que seja feita a sua vontade. Aí a gente, né, voltou. O bercinho dele, eu lembro que tremia todo, ficava tremendo. Eu perguntei pra enfermeira o que tremia, ela falou que era um procedimento lá, mas hoje eu entendo que não era procedimento, ele tava com hipotermia, né? Aqueceram bastante o bercinho dele, colocaram um monte de cobertor, um monte de toalha, mas mesmo assim ele tremia todo, o pezinho dele, a solinha do pé já tava meio roxinha. Eu lembro que uma veia, que eu olhei a perninha dele, uma veia tinha estourado, tava todo inchado assim, né, com a medicação. Tiveram que furar na cabecinha dele. Ele já tava todo inchado porque ele não conseguia fazer xixi. Ele tava tomando muita medicação, então ele inflou. Ele inflou, a orelha dele entrou de novo, ficou só um risquinho assim no olho. De tão inchado que ele ficou. E aí quando foi umas 5 horas da tarde, a cirurgia foi lá fazer a drenagem dele, né? Meu pai e minha irmã foi lá pro hospital, meu primo que é pastor, o Né, tava lá no hospital, a gente já pediu oração, né, pros amigos. E aí fizeram cirurgia, a gente ficou aguardando. A sala ficava de frente assim com um lugar que a gente higienizava as mãos e era toda de vidro. E a gente conseguia ver tudo que acontecia lá dentro. Aí as médicas vieram, falaram com a gente, falou que tinha sido tudo bem, que ele tinha ficado bem, que a saturação dele estava boa, que conseguiram tirar o líquido. E eu falei assim, ai Senhor, obrigada, acho que o pior já passou, né? Tirar o líquido dele, acho que agora as coisas vão fluir. A gente entrou, visitou ele, aí ela falou que ele, no meio da drenagem, ele deu mais 2 paradas cardíacas, mas que conseguiram reverter também. Uma foi rápida, a outra foi um pouquinho mais longa, mas conseguiram reverter. A gente entrou. E agora me lembrando, de manhã quando a gente chegou, ele abriu o olhinho pra mim, né? E veio na minha cabeça e falou assim, nossa, o olhar dele parece um olhar de despedida. E eu logo já tirei, né? Eu falei assim, ai, para de bobeira, né? Tira esse pensamento da cabeça. Tava um olhar assim bem sofrido. E aí tava tudo bem. Eu falei assim, aí eu fui. Eu falei assim, ai, graças a Deus, agora tá bem. Fui, subi pra tirar o leite, que eu não tinha ordenhado ainda. Subi. Fui tirar o leitinho, fiquei lá, tirei, conversei com as meninas. Tava tranquilo, porque eu achei que o pior já tinha passado. Aí quando eu desci, o Fábio não tava, né? Só tava minha mãe, minha irmã, meu pai e meu primo, que estavam com a cara meio diferente. Meu coração já disparou. Eu entrei, já dei de cara com o Fábio tava com uma cara assim meio esquisita. Quando eu olhei pro lado na salinha, tava o aparelho apitando, aquela luz vermelha piscando. Uma das médicas com ventilação mecânica nele e a outra fazendo massagem cardíaca. Daí a gente não sabe se a gente chorava, se orava, se gritava, a gente fica impotente. É uma situação de impotência que você não sabe o que você faz. E demorou bastante, né? Aquela luz não parava de piscar, o aparelho não parava de apitar. As médicas pararam de fazer a massagem cardíaca. E o aparelho continuou apitando. E aí meu coração já sabia que não tinha dado certo dessa vez. Aí elas vieram ao nosso encontro e ela já balançou a cabeça, falando que não tinha conseguido, que o Felipe não tinha aguentado. É um sentimento que não tem explicação. Não é natural que os pais percam os filhos, né? Não existe um nome para dar esse sentimento. É como se o mundo tivesse desmoronado em cima das nossas cabeças. Aí já tinha algumas pessoas da igreja, né? A Vera foi, a Araceli, mais algumas pessoas, a pastora Lúcia, o Edmilson, que ficaram lá para nos dar apoio. E eu, depois que tudo isso passou,
eu questionava muito a Deus o porquê, né? Por que o Senhor deixou meu filho nascer? Por que o Senhor deixou que eu engravidasse se era pra levar meu filho depois? Por que eu não perdi ele na barriga, que seria mais fácil? Mais fácil assim, não tô tirando a dor das mães que perdem seu filho na barriga, mas eu acho que a convivência só torna as coisas piores. Eu convivi com o Felipe 18 dias. E eu tinha tanta fé, eu tinha certeza que ele ia sair dali, que Deus ia curar ele. E quando isso acontece, a gente começa a se perguntar: será que a minha fé não foi suficiente para que Deus curasse o meu filho? Será que eu orei pouco, né? A gente começa a se questionar em relação a isso. E aí eu fiquei muito questionando Deus sobre tudo isso, por quê, pra quê, né? Pra que ele tinha deixado tudo isso acontecer? A gente acha que só a gente passa por isso. Foi quando eu comecei a buscar testemunhos pra ver, né, outras mães que passavam por isso também. Vi alguns testemunhos da pastora Thalita, da Eshla. E a gente começa a ver, e aí eu comecei a ver que existem milhares de mães que passam por isso. Tem um grupo que eu participo que é Mães de Anjo, e a gente vê a situação das mães que perdem os filhos, e a gente vê que a gente não tá sozinho. E eu tinha muita necessidade de estar com o filho. Eu queria muito, eu já queria engravidar assim, pra ter, na minha cabeça, naquele momento, era uma substituição. Como se um filho novo fosse esconder um pouco do sentimento que eu tinha de tristeza, de dor no Felipe, porque é uma dor que não é só a dor psicológica. A dor no coração é uma dor física, é uma dor na alma, é uma dor que não tem uma explicação. E eu comecei, uma semana depois a gente voltou na maternidade. Eu tinha que devolver a maquininha de leite que eu tirava, que eu tinha alugado. A gente foi visitar as meninas, né, porque em sinal de agradecimento, porque a gente fez uma família lá. E aí me entregaram todos os relatórios de exames do Felipe. E eu fui ver tudo minuciosamente, assim, pesquisando tudo. Cada palavra que eu não conhecia eu pesquisava para saber. E me dói até hoje de lembrar que o relatório final dele, no dia que ele faleceu, tinha uns nomes específicos lá, mas que eu pesquisei, que ele teve um excesso de dor por compressão dos órgãos, né, do coração, do pulmão, de todos os órgãos. Então ele teve um excesso de dor. Então me dói saber que meu filho sofreu. Eu sofri também com um sentimento de culpa de ter sofrido em descobrir que ele tinha Down, porque naquele momento o Adão se tornou tão pequeno diante de tudo que estava acontecendo. Então eu me culpei muito por isso também, de ter sofrido por ele ter Down. E eu tinha necessidade de buscar respostas para o que tinha acontecido. Eu queria marcar hematologista para levar os relatórios dele para saber se dava para ter feito alguma coisa. Eu queria marcar um neurologista para saber daquele diagnóstico de lesão dele. A gente começa a colocar o se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se o médico tivesse feito isso, se o médico tivesse feito aquilo. E a gente começa a querer achar respostas, né? Respostas porque não tem. Respostas porque Deus, né? Deus determinou, Deus sabe de todas as coisas. Ele nos deu, ele tirou, o propósito ele teve, mas que a gente não entende na hora que a gente passa, né? A gente, como seres humanos, somos limitados a esse tipo de compreensão. E aí a gente viveu o nosso luto. Até hoje eu choro quando eu tenho que chorar, quando eu pego pensando nele, porque separo aquele filme todo que eu vivi volta na minha cabeça. Quando eu paro para ver foto dele, eu sofro. Mas hoje eu já consigo lidar com isso, né? A gente guarda na gavetinha, fecha. Quando tem a necessidade, a gente abre, chora, 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 guarda de novo. Mas eu já consigo lidar com isso e ouvindo testemunhos me ajudou bastante. E é por isso que a gente está gravando esse testemunho. Porque pode ajudar alguém, né?
A gente fica perdida na hora, achando que não vai ter mais jeito, que a gente não vai conseguir viver mais bem. E hoje eu penso, as pessoas falam, ah, você é forte, você é guerreira, mas a gente não tem escolha. Ou a gente se entrega à dor, ou a gente levanta a cabeça e segue a vida, né? A gente tem a Luísa, que precisava da gente, precisa da gente. Então a gente precisou fazer essa escolha. E Deus veio nos consolar. Eu procurei depois um médico, um geneticista, porque eu tinha necessidade de engravidar, eu precisava engravidar, né? É muito difícil você sair de uma maternidade sem seu filho no colo. É uma dor muito grande, é um vazio muito grande. Levei todos os exames do Felipe, todos os meus exames para o geneticista, Dr. Guilherme, que também foi uma pessoa assim, colocada de Deus no nosso caminho. Passei com ele, conversei com ele, ele levou os exames, ele, pra que isso? Você não precisa mais disso, joga isso fora, você não precisa ficar vivendo isso. E eu, ai, doutor, mas se isso, se aquilo, ele, menina, você não acredita em Deus? Tem que ter fé. Essa foi a resposta dele para as minhas perguntas. E ele falou assim, você só não pode agora porque a gente tem que respeitar um tempo, né? Você acabou de fazer uma cesariana. Quando for em junho, será em janeiro, quando for em junho você volta, que eu vou pedir um monte de exames pra você. E aí a gente já vai começar o seu processo pra engravidar. Conversei com o meu obstetra. E aí quando foi em junho eu voltei, ele me pediu um monte de exames, né? Tudo quanto é exame que possa existir ele me pediu. Eu voltei com um monte de exame alterado, né? De glicose, de vitamina D, que tava em 9, ele até zoou comigo. Que ele falou que se pegasse um Covid eu ia morrer, porque minha vitamina D tava super baixa, que não sabia como que eu tava aguentando ficar em pé. Passou um monte de vitamina pra eu tomar, né? E aí também descobri que eu tinha um cisto que cresceu nesse tempo. E ele me aconselhou a tirar, porque poderia dar complicação numa nova gestação. E eu já fiquei, né? Eu falei assim, ai, doutor, há quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Eu já tava ansiosa pra engravidar, né? Ele, olha, mais uns 2, 3 meses. Eu falei assim, ai, tá bom, né? Vamos lá, vamos fazer tudo certinho. Fiz a cirurgia, tirei o cisto. Aí quando foi em outubro, voltei com ele de novo. Ele falou assim, agora sim, agora a gente pode começar. E aí quando foi dezembro não, é janeiro. Quando foi janeiro, eu... Antes da minha menstruação atrasar, eu senti um dia antes, eu falei assim, não, eu vou fazer um teste. Eu acordei, eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe o meu desejo de ser mãe de novo. Mas se eu tiver que passar por alguma coisa do que eu passei, eu não quero. Tira esse desejo do meu coração, a gente já tem a Luísa, e eu não quero passar por isso de novo. Pedi pro Fábio comprar um teste, ele, ai, para de ansiedade, que não sei o que. Eu falei assim, não, mas eu quero. Aí ele me trouxe um teste, a gente almoçou, tava tendo obra aqui na minha casa, né? A gente almoçou, eu fui, depois do almoço fui, fiz o teste, aí deu positivo no teste, né? Deu as duas listrinhas. Eu mostrei pra ele, ele não acreditou muito. Já saí direto pro laboratório, fui fazer o exame de sangue. Fiz o exame de sangue, aí ficava pronto, acho que no outro dia, era feriado, sei lá, uns 2 dias depois. Não, 2 dias depois. Aí quando eu imprimi o resultado, eu tava lá, meu beta tava em 371, se não me engano. Eu falei assim, nossa, tô gravidíssima. Mandei mensagem pra Vera, falei assim, Vera, olha aqui, mais que confirmado, gravidíssima, porque nos laboratórios, quando você faz os exames no mesmo laboratório, tem uma escala, né, dos últimos que você fez. E o do Felipe tinha dado 91 mil alguma coisa, que tava grávida, nesse tinha dado 300 e tanto. Ou seja, muito alto o meu índice de beta. E aí a gente ficou super feliz, a gente guardou, contamos para poucas pessoas, porque o medo, né, de uma nova gestação predominava ainda. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa, de passar por tudo isso de novo, de ter alguma complicação. Eu tava com a ultrassom, né, marcada, aquela ultrassom de 8 semanas, que a gente vai escutar o coraçãozinho do bebê. Foi quando eu tive um sangramento. A gente estava em obra aqui em casa, fui ajudar em algumas coisas aqui. Eu estava trabalhando, né? Tava no remoto. Quando eu me levantei, eu senti
escorrer pelas minhas pernas. Quando fui ver, tava sangrando. A gente já foi pro pronto-socorro, né? Fui examinada, a médica me examinou, falou que meu útero tava fechadinho, pediu um ultrassom. Fui fazer o ultrassom, quando a médica colocou o aparelho, ela falou assim, 2? Eu falei assim, como, doutora? Aí ela desconversou, porque ela viu que eu não sabia de nada, né? E ela começou a me fazer um monte de perguntas. Falou assim, então, você fez tratamento pra engravidar? Você tomou algum remédio? Foi espontâneo? Vocês estavam planejando? Aí eu fui respondendo, né? Ela falou assim, então, são 2. Eu não acreditava, porque jamais tinha passado pela minha cabeça que eu seria mãe de gêmeas, nunca. A gente não tem nem caso da família, tem distante, mas assim, tem. E aí eu saí sorrindo, né? Porque eu não sabia nem que sentimento que eu tava tendo. Saí, fui encontrar com o Fábio na recepção. E eu falei pra ele, como que eu te falei? Se eu estava pronto pra ouvir o que você tinha pra me falar. Aí eu falei, então, são 2. E aí a gente ficou sem reação. Ficamos sem reação, depois a gente, né, começou a chorar, começou a ligar pra alguns amigos. Todo mundo chorando, pra que a gente ligava, como tava, chorava. E foi algo bem... Até hoje eu não acredito, assim, eu olho e falo assim, nossa, eu tenho gêmeos, né? É uma sensação muito boa. E aí a gente deu andamento, né? A todos os exames, seria uma gestação de risco, né? Por ser gêmeos. Tive um acompanhamento mais de perto. Os meus exames sempre eram feitos com o meu geneticista, né? Que eu passei no começo. E aí foi indo... tudo bem, né? Aí minha pressão começou a oscilar um pouco, começou a dar problema já no finalzinho. E desde o começo, assim, eu sempre pesquisei muito. O Fábio fala que eu sou meia doida, que eu fico pesquisando no Google. Mas eu gosto, porque se eu tenho alguma dúvida, eu já pergunto. Ou se eu vejo aquelas coisas mais escabrosas, eu já marco meu médico pedindo encaixe, porque eu já fico com medo, já quero mostrar tudo. E desde o começo, quando eu vi da gestação de gêmeos, havia uma grande probabilidade de hemorragia no parto, né? Então eu fiquei com muito medo. Eu sentia algo, eu tinha muito medo disso, eu tinha muito medo de morrer. Eu ficava pensando muito em morrer, eu sempre tenho medo de morrer, né? E aí eu pesquisava muito. E aí quando eu cheguei já no finalzinho, aí minha pressão começou a subir, o médico começou a passar os remédios, foi aumentando a dose, aumentando, né? Ele queria segurar meu parto até pelo menos 37 semanas, no mínimo. E aí eu fiquei muito inchada, minha barriga ficou muito grande, eu mal conseguia andar, não conseguia fazer nada. O Fábio assumiu todos os afazeres da casa, até porque eu tive que tomar um remédio lá no comecinho, que eu tive descolamento de placenta, né? Não podia fazer muito esforço. E aí foi indo. Aí quando eu cheguei nas 36 semanas, eu acordei, eu medi minha pressão, aferi, tava 16/9. Eu liguei pro meu médico, ele falou assim, olha, liga no consultório e marca pra você vir. Eu não precisei nem ligar, que a mulher dele que trabalha com ele já me ligou. E falou assim, então, Andréia, você consegue chegar aqui umas 11 horas? Eu falei assim, tá. Ela falou assim, mas já vem almoçada, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Você já tá no final da gestação, então já vem almoçada. A gente almoçou, a gente foi. Chegando lá, mostrei pra ele a ultrassom, a última ultrassom que eu tinha feito. Ele olhou e falou assim, olha, André, você tá com uma placenta envelhecida. O que você acha da gente marcar essa parte pra hoje? Eu falei assim, hoje, doutor? Ele falou assim, hoje. E eu já queria, né, logo, porque eu já não aguentava mais, a minha barriga tava muito pesada, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. E aí ele já ligou pra recepcionista e pediu pra que ela marcasse o parto. Ele falou assim, não é nem tanto pela sua pressão, mas pela sua placenta, porque como ela tá envelhecida, né, o corpo entende que já tá na hora dos bebês nascerem, porque senão começa a faltar oxigenação, faltar nutrientes, e é muito perigoso, então a gente não vai arriscar. A gente saiu, voltou em casa correndo, pegou algumas coisas, voltou pro hospital. Meu parto estava marcado para as 8h20 da noite, né, a gente foi. Chegando lá, fizemos a internação, minha pressão ainda estava alta, eu tinha muito medo, né, de pressão alta, medo de eclâmpsia. E aí levaram a gente para a sala de pré-parto. Veio uma enfermeira colocar o acesso, né, em mim. Foi engraçado porque ela se tremia toda. Eu olhei para a cara do Fábio e falei assim, não, tô acreditando nisso. Ela vai me furar tremendo desse jeito? E foi uma luta, porque sangrou muito, e foi sangue no chão, e ela limpando, aquela coisa. E aí meu parto atrasou, porque a paciente que estava antes de mim deu hemorragia, deu problema, e aí teve que correr com o médico, e atrasou meu parto.
E aí a gente foi, acho que eram umas 9 e pouquinha, né? Pra sala de parto, fizemos a preparação. Eu morrendo de medo, né? Minha pressão tava alta. E aí tiraram a Helena às 9h40. Eu acho que essa parte o Fábio pode contar melhor, porque eu tava meio grogue, né? Então ele presenciou um outro milagre de Deus, né? Que a gente viveu ali naquela sala, naquele parto. Deus sempre esteve conosco. Nesse momento, acho que a preocupação era a gente saber que as meninas estavam bem, né? Porque a gente trazia o trauma do Felipe, do que aconteceu, de na hora que nasceu, aquela correria, aquela coisa toda, ele volta entubado. Então a gente tinha ainda esse sentimento de que a gente queria saber que estava tudo bem com elas. Então a gente ficou naquela expectativa, a minha cunhada, meu sogro, minha sogra, a Luísa, o Pedro, que estavam lá fora assistindo o parto também. E todo mundo naquela expectativa, né, de saber que estava tudo bem com as meninas. Então nasceu primeiro a Helena, e os médicos avisaram que era o procedimento normal levar para outra sala, para tirar as medidas dela, para ver se estava tudo bem, e depois voltava. Aí fizeram esse procedimento, demorou um pouco para a Elisa nascer, que foi a segunda que nasceu. Tiveram que usar até aquele aparelho para puxar, mas ela nasceu depois de 4 minutos da Helena. Mas pareceu uma eternidade. Pareceu uma eternidade esses 4 minutos, mas aí levaram para a sala, voltaram. A mesma médica que atendeu o Felipe, que fez a recepção do Felipe, a pediatra, a doutora Ju, e aí ela voltou e falou que estava tudo bem com as meninas, que elas nasceram bem, a nota delas do Apgar foi 9.9. O Felipe tinha sido 1, ou seja, ele nasceu mal com os batimentos cardíacos. Aí nessa hora a gente respirou, né? A gente até chorou de alegria, falou, agora deu tudo certo. E aí mal sabia do que estava por vir, né? E começou o processo, depois tirou as meninas, elas voltaram, ficaram com a gente no quarto, aquela coisa toda. E começou o processo com a Andrea, né? Para fechar ela toda. E ela teve uma hemorragia. E nessa hemorragia foi bem complicado, porque ela perdeu 4 litros de sangue. E começou toda aquela correria dentro da sala. Nossa, né? A anestesista vinha, só colocava soro correndo em mim, me dava injeção no pé, no braço, abriu outro acesso, eu tive que tomar 2 bolsas de sangue, né? Foi bem complicada essa parte. E chegaram até, né, colocar uma manta nela, porque ela começou a tremer de muito frio também. Comecei a perder temperatura, né? A pressão dela chegou a 20/12. Então foi bem tenso, eu tava ali, a saturação baixou, eu estava ali acompanhando e não foi fácil, né? A gente tentar passar para ela que estava tudo bem, e para quem me conhece sabe que eu falo com o rosto, né? Então eu expresso sentimentos com o rosto, e eu fiquei com medo de repente passar para ela a tensão que estava acontecendo, né? Minha cunhada lá fora desesperada, minha sogra passando mal, porque eu falei que teve hemorragia e não conseguia estancar o sangue dela. Então foi bem tenso nessa parte, chegaram a pedir, até eu vi uma hora que o médico pediu para entrar o desfibrilador, que é aquele aparelho se ela tivesse uma parada, né, porque ela estava bem próxima de ter uma parada, e eu acompanhando toda essa situação. Quando o médico foi dar os pontos, né, depois que conseguiu o útero dela contrair, isso depois de muito tempo, umas 4 horas mais ou menos depois, conseguiu o útero dela contrair, e ele foi dar os pontos. Quando ele foi dar os pontos, ele me chamou, né, na verdade antes dos pontos ele passou aquela cola, e me chamou e falou, o que está acontecendo aqui, Fábio? Quando a gente colou, tá saindo sangue na cicatriz dela, né? no corte que ela teve da cesárea. Então a gente vai ter que dar uns pontos maiores agora, mais fortes, para tentar segurar. Só que vai ficar uma cicatriz. Eu falei, não, doutor, não tem problema, né? Pode fazer o que precisa, o importante é ela ficar bem. Ele deu os pontos, aí me chamou de novo, porque quando ele passava agulha nos pontos, vazava sangue de novo nos pontos. E para quem me conhece, né, sabe o quanto eu era mole, né, para essa questão de ver sangue e tudo mais, mas depois de tudo que eu passei com meu pai, com o Felipe, a gente acaba amadurecendo um pouco. Eu consegui ver aquele monte de sangue, a roupa do médico toda suja de sangue, o chão sujo de sangue, e eles iam tirando aquelas compressas e pesando para saber a quantidade de sangue que ela perdeu, né? E aí quando ele me chamou para mostrar e realmente estava uma situação complicada, ele falou assim, se a gente vai ter que colocar uma fita agora, né, que é um procedimento quando a pessoa faz alguma plástica, cirurgia plástica, que é bem apertada. Se amanhã ela continuar com esse vazamento, a gente vai ter que abrir de novo a cesárea dela e vai ter que tirar o útero dela, porque não vai ter jeito. Mas vamos aguardar até amanhã. E eu me lembro que eu tava tão desesperada que eu pedia pra ele tirar meu útero, né? Eu tentava me manter calma, porque eu sabia que a situação não tava boa. Eu falei assim, se eu ficar nervosa vai ser pior, porque eles vão ter que cuidar de outra coisa. Então eu orava, né, falava com Deus em pensamento e tentava ficar calma, né? Mas até então ela não sabia de nada disso que estava acontecendo, né? Essa situação toda ela foi sabendo depois que eu contei os detalhes do que eu ouvi do médico e tudo mais. E não foi fácil, porque
sinceramente, eu comecei a pensar que a Andréia não ia resistir, né? Eu falei, ela não vai resistir, tá muito complicado, ela estava muito mal. As meninas estavam bem, mas ela não estava bem. E eu comecei a pensar, eu falei, nossa, eu vou ficar agora com 3 filhas, né? E eu cheguei a falar para Deus, né? Na Bíblia fala que o esposo tem que dar vida pela esposa. E nessa hora eu lembrei disso, eu falei, Deus, eu dou a minha vida para ela. Se for o caso, eu prefiro que eu vá e ela fica para cuidar das meninas, porque é melhor a mãe do que o pai, né? Mas graças a Deus, aí acabou o parto, né? Depois de quase 5 horas, ela ainda naquele procedimento de recuperação toda, né? E no final eu passei mal, aí no final eu não aguentei mais. Eu falei, doutor, eu tô passando mal, a pressão começou acho que baixar, começou a me dar tontura, ela chamou o enfermeiro, me colocaram na maca, eu fiquei lá fora um tempo. A André até achou que eu tinha saído, né? Começou a me perguntar onde eu tava, eu lá fora. É porque eu pensei, poxa vida, se tiraram meu marido da sala que a situação tá feia, porque quando você tá morrendo, tira todo mundo da sala, né? E aí mal sabia que eu tava lá passando mal também. Mas enfim, aguentei, o médico depois até elogiou, falou que eu fui muito forte, né? Por ter acompanhado e aguentado tudo isso. E graças a Deus, a Andrea foi para UTI, né? E nessa situação da UTI também foi bem complicado, porque ela foi para UTI, as meninas foi para outro lugar, até então não sabia para onde que era, eu fui para o quarto, né? Aí, antes de ir para o quarto, me despedi da Andrea, a médica me chamou, falou, amanhã você volta, amanhã não, às 2 horas da tarde, que era o horário da visita dela. Eu fui para UTI, era 1h30 da manhã, né? Quando terminaram tudo. Aí não podia ficar com ela acompanhando lá, ela pediu para levar algumas roupas para ela, de higiene, alguma coisa. E eu fui pro quarto. Quando eu fui pro quarto, eu não conseguia dormir, né? Eu falei, vou tomar um banho para ver se eu consigo descansar um pouco. E as meninas tinham ido pra UTI. E o que eu pedia para Deus é que as meninas não fossem pra UTI, porque a gente sabia que a possibilidade delas irem pra mesma UTI que o Felipe estava era muito grande, porque era a mesma maternidade. A gente não queria passar por isso de novo, né? E aí eu deitei umas 3 horas da manhã, quando foi umas 4, 4h30, o telefone tocou, não atendi. Falei, não, acho que é engano, né? Quem vai ligar esse horário aqui? Aí não atendi, quando foi 5 e pouco, tocou o telefone de novo, aí eu atendi, era o pessoal da UTI, falando que era para eu descer para levar roupa para as meninas, que elas estavam com frio, estava um pouco frio na madrugada, né? E as roupinhas que a gente tinha separado não estavam suficiente para elas. Aí ela pegou e falou, você separa isso. Na hora do nervoso, quando ela falou que ia ter que ir para a UTI neonatal 1, que era a UTI que o Felipe ficou, eu comecei já a ficar assim, desesperado. Falei, não vou ter que passar por isso, né? E não tem jeito. Peguei a bolsa, levei a bolsa toda porque eu não sabia o que era para separar, fiquei nervoso e desci. Quando eu cheguei lá, aquele procedimento todo, né? Você chega, tem que lavar as mãos, é como se botasse um filme na cabeça de novo. Toca a campainha, espera as enfermeiras abrirem, e aí você entra e relembra tudo que você passou, e elas ficaram exatamente num quarto, na frente do quarto que o Felipe faleceu. Então eu fiquei de frente, como eu estou de frente para vocês agora, do quarto que o Felipe faleceu. Então não foi fácil, mas assim que eu cheguei lá, a doutora Ju, que foi a doutora que estava lá na hora que o Felipe faleceu, né? A doutora Gisele, a Ju é pediatra, a doutora Gisele, ela me recepcionou e falou, pai, entenda uma coisa, suas meninas estão ótimas, elas estão aqui porque elas estão como hóspedes, ela usou essa palavra, elas estão aqui como hóspedes, elas estão bem, você está vendo que elas estão na caminha, né, no bercinho, elas não precisaram ficar na incubadora, está tudo bem com elas. Então, imagina que aqui elas estão como hóspedes, elas estão bem, elas estão aqui porque a mãe está na UTI e não pode ficar com ela. Então, entenda dessa forma. Aí vem a enfermeira também conversar comigo, a Eliane, né? Muito gente boa. Ela que acompanhou quando o Felipe faleceu, fez todo o procedimento, vestiu ele, desceu com ele para o necrotério, foi acompanhando tudo. Então, foi uma pessoa, assim, realmente muito importante pra gente, né? Que passou muita paz mesmo nesse momento de angústia, que a Andrea estava lá fora já passando mal, desmaiou, teve que ir pro pronto-socorro, então eu tive que fazer toda essa parte com o Felipe. E foi a mesma enfermeira que fez todo esse procedimento com o Felipe. Foi a enfermeira que recepcionou elas também lá na UTI, e ela veio, já me reconheceu, falou, nossa, tô feliz que a Andrea tá aqui, foi um milagre, né? Porque todo mundo ficou sabendo do caso do Felipe na maternidade, né? As meninas lá, como a Andrea falou, virou uma grande família. E a gente só tem que agradecer a toda a equipe da maternidade Santa Joana, que foram incríveis com a gente. Então foi o acolhimento que nós tivemos foi diferente, eu fiquei lá acompanhando elas, a mamada. E havia uma grande possibilidade delas irem para UTI, porque elas eram prematuras, né? Elas nasceram prematuras, elas nasceram de 36 semanas. E o meu médico, ele tinha falado assim, olha, provavelmente muita chance, muita possibilidade delas ficarem na UTI. Sim, porque elas estão prematuras ainda, né? Mas Deus é tão bom que elas nasceram com peso, nasceram saudáveis.
E mais uma vez ele fez um milagre nas nossas vidas, né? A gente não entende o porquê, né? A gente sabe que teve um propósito que ele fez com o Felipe. A gente não sabe, talvez nunca vamos saber nessa vida aqui, né? Mas a gente anseia, a gente crê no nosso reencontro na eternidade, né? É só uma questão de tempo. E a gente passou por mais essa experiência. Provação, né? Mais uma vez no deserto, que nossas vidas têm sido assim de desertos, né? Mas é no deserto que a gente conhece, né? Tem a verdadeira experiência com o Senhor. E a gente tem provado muito da bondade dele, né? Da fidelidade dele, né? Porque ele nos levou, Felipe, mas nos deu a Helena e a Elisa, né? Nos deu em dobro, a dupla honra. E agora a gente vive dias de felicidade. Eu não tenho nem do que reclamar, né? Que elas choram de madrugada, eu nem A gente reclamo. não dorme, que a gente está com olheira, assim estamos com olheira. Caras de cansados, mas glória a Deus por isso, né? Tantas mães queriam que seus filhos estivessem lá para chorar na madrugada e não tem essa possibilidade. Então eu agradeço a Deus até pelo choro delas na madrugada. E é isso, a gente queria deixar registrado, né? Esse testemunho, quem sabe pode ajudar alguém. E não só por isso também, né? Pra gente mostrar mesmo o quanto Deus tem sido fiel conosco, né? O trabalhar dele nas nossas vidas, né? A gente tá aqui para engrandecer o nome dele, glorificar o nome dele. E amém por tudo que aconteceu.